Ainda há uma resistência, Ricardo Oliveira, radiodifusora, quando se trata do assunto política na nossa igreja. Talvez porque muitos de nós ainda não entendemos essa necessidade, o sentido e o bem que pode nos trazer no momento que a gente participa. Qual sua orientação para que essas pessoas entendam a importância da igreja trabalhar principalmente os temas da campanha da fraternidade este ano 2019? Olha, o primeiro fator que ajuda a mudar a mentalidade é conhecer, né? Então, se a gente não conhece, a gente cria um pré-conceito, como a gente diz, né? A política não presta, a política é coisa suja, a política só tem gente que rouba, né? E a grande imprensa, vocês são da imprensa, mas me permita dizer, a grande imprensa, vocês aqui, também me desculpa não dizer, vocês talvez não façam parte dessa grande imprensa que eu estou me referindo, né? Eu quero me referir às grandes empresas de comunicação nacional, elas têm um papel assim quase que dizer, não, a política só tem realmente gente que rouba, que desvia dinheiro, que faz falcatrua, não mostra que tem gente boa, né? Gente honesta, gente trabalhadora, atuando na política, fazendo coisas boas. Esse lado bom da política não é divulgado. Observemos os nossos telejornais, né, das grandes emissoras de televisão. É difícil você ouvir uma boa notícia, né, de um político ou de uma mulher que atua na política. Né? É só aquilo quando a pessoa comete um delito, um crime, aí vai para a imprensa nacional. Não é que não tenha que ir, deve ir, mas falta talvez divulgar também os modelos de pessoas, de bons homens e de boas mulheres atuando na política e que às vezes são silenciados, né? Então, para mudar esse conceito, o caminho é realmente estudar. E nós temos na igreja o que nós chamamos de doutrina social da igreja, né? Ou seja, um conjunto de ensinamentos, desde o Papa Leão XIII, que foi Papa no final do século XIX, né? E ele escreveu o primeiro documento da doutrina social da igreja, enquanto organização da doutrina, esse Papa chamado Leão XIII, em 1891, chamado Rerum Novarum, em latim, que é fazer novas as coisas. E ali ele já propunha, né, que nós, a Igreja Católica, deveríamos, a partir da nossa fé, ajudar a acontecer as coisas novas na sociedade, né? Então, desde ali, os papas foram sempre escrevendo cartas, documentos, mensagens, falando da importância dessa nossa atuação na sociedade. Foi assim com todos os papas, de lá, de Leão XIII até Francisco, mas eu diria que o Papa Paulo VI, João XXIII antes, Paulo VI, João Paulo II, até mesmo Bento, que não escreveu tanto, mas teve um documento importante, chamado Deus é Amor, né? E agora Francisco, que não cansa de falar da importância disso. Então, o caminho nosso, como Igreja Católica, e eu tenho falado isso, tenho motivado, é estudar, conhecer a Bíblia. Tem gente que diz assim, até estão falando por aí, aproveito até para fazer minha defesa aqui sem advogado, né? O Bispo Newton fala demais em pobre, fala demais em pastorais sociais, ele parece que, né, não se preocupa com a vida de oração e com os sacramentos da igreja. Meu Deus do céu, como não? Eu rezo missa todo dia, né? Aqui na catedral, em algum lugar, eu rezo com seminaristas, né? Eu rezo individualmente, que não tem como as pessoas me verem rezando sempre, né? Eu celebro os sacramentos, né, da crisma, já fiz casamentos, já batizei, né, confessei, né? Então, porque liturgia, sacramentos, são duas realidades na prelazia que eu encontrei, graças a Deus, de vento em popa, como a gente diz, né? Bem organizado, funcionando bem. As pastorais sociais eu não encontrei assim. Então eu precisei realmente dar uma atenção maior a essa realidade. E por isso tenho que falar delas.
E a questão do pobre é porque é bíblico, né? É bíblico. Né? Se a gente pega aqui, ó, o Isaías 1-10, só para a gente ter uma ideia, né? E isso aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo. Olha o que é que o profeta Isaías diz aqui, ó. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, socorrei ao oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Depois você vem e converse comigo. Deus fechou as portas, né? Ou se preocupa com o pobre, ou não venha conversar comigo, que eu não quero saber. Então, eu como bispo, tenho que ajudar meu irmão católico, minha irmã católica a compreender isso. Por isso eu falo, tenho falado, repetido, convidado, motivado, mas graças a Deus também, eu não cometi o erro que eu disse da imprensa, né? Que só apresenta o errado do político. Eu tenho, olha, graças a Deus, um batalhão de pessoas em todas as paróquias da Prelacia, com o coração já aberto, sabendo da importância disso. Nós temos crescido no número das pastorais sociais, né? Olha, desde que eu cheguei, graças a Deus, fortaleceu o pastoral da criança, fortaleceu o pastoral da saúde, nasceu a Caritas, né, da Prelacia, que trabalha a questão da caridade para com quem precisa, a rede Um Grito pela Vida, para cuidar da questão do tráfico de pessoas. Nós temos o grupo Esperança Viva aqui na paróquia São José para a questão do dependente químico, né? Para tentar se recuperar dessa situação. Nós apoiamos o AA, né? Em vista da questão da dependência, né? Da bebida alcoólica, né? E temos outras tantas ações que tem um número grande de pessoas já se envolvendo, participando, ajudando, colaborando, né? Mas o caminho, respondendo a sua pergunta, é a formação, é o conhecimento. Se a gente não avançar nisso, aí a gente fica com o preconceito, só a política não presta, a igreja não se mete em política, a gente ouve muito isso, né? A igreja não deve se meter em política. Aí é outra compreensão que alguns irmãos católicos andam dizendo aí, o bispo faz muita política na homilia, fala muito de política, parece que o bispo tem, né, uma posição política, né? Uns chegam até a me chamar de comunista, né? Imagina, um bispo ser comunista, isso é impossível, né? Se eu fosse comunista, a igreja já tinha caçado meu mandato aqui. Eu não pode ser comunista e bispo, né? Então não sou não, né? Eu sou cristão, católico, bispo, amante de Jesus Cristo, seguidor dele, servidor do Evangelho. Agora eu tenho que ajudar meus irmãos a vir justamente a sua pergunta, né? Compreender melhor. A grande problemática é que as pessoas não estão mais querendo estudar, né? Houve uma mensagenzinha no WhatsApp que alguém escreve e reproduz isso como se fosse uma verdade. E isso é ruim. O texto base fala até disso aqui. As redes sociais, vocês são aqui na Pascom, a Rede Vida, vocês tem também a internet, a página, né, etc. É um instrumento boníssimo, né, de fazer o bem. Divulga-se muita coisa boa, se faz muita coisa boa a partir das redes sociais. Mas existe o lado ruim também das redes sociais. E o Papa Francisco já chamou a gente a atenção no ano passado, no mês de maio, no Dia Mundial das Comunicações. Ele dizia, cuidado com o fake news, né? Uma expressão, né, em inglês, me parece, que dá traduzido em português, notícias falsas, né? Cuidado com isso, ele disse. A CNBB, em abril, escreveu uma mensagem para o ano eleitoral do ano passado e disse na mensagem, em abril, nem tinha definido candidatos ainda, em abril, cuidado agora nesse ano de eleição com essas notícias falsas, né? Com os fake news. Depois, né, no desenvolver da campanha, pipocou notícias de que havia gente usando fake news, notícias falsas, para ganhar voto, para prejudicar candidatos. Olha, foi uma confusão pelas redes sociais. Então, nós católicos primamos pela verdade.
Jesus, nosso mestre, se autodefiniu: eu sou a verdade. Lá diante de Pilatos, Pilatos perguntou: Jesus, você é rei? Aí Jesus disse: olha, você está dizendo isso de mim mesmo, de você mesmo, ou outras pessoas te disseram isso de mim? Agora, você está dizendo: eu sou rei mesmo, né? E eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Então, quem segue Jesus, e no caso nós, Igreja Católica, e os outros cristãos de outras igrejas, que segue Jesus, não pode, não deve pegar uma mentira e divulgar nas redes sociais assim, sem ter fundamento. De vez em quando, aí eu já fiz isso aí nos grupos de WhatsApp da prelazia, das paróquias, pastorais. Eu acompanho, de vez em quando, olha, está sendo postado, para me informar e também até para a gente acompanhar. De vez em quando saem umas coisas assim meio estranhas e eu tenho pedido às pessoas: qual é a fonte dessa notícia? Se a pessoa não tiver a fonte, não souber quem foi que publicou, eu peço para retirar aquela mensagem de uma página coletiva, porque quando eu uso Prelazia de Itacoatiara e eu mando uma notícia, eu estou dizendo que a Prelazia de Itacoatiara está divulgando essa notícia. Agora, se eu pessoalmente quero divulgar uma notícia falsa, eu divulgo no meu WhatsApp pessoal, né? Nunca no WhatsApp da prelazia, de uma pastoral, de uma paróquia, ou quem faz parte de uma associação, de uma emissora de rádio, né, da Pascom, da Rede Vida. Eu tenho que passar a notícia recebida pela peneira da verdade, peneirar, né, como nós cantamos aí, né, para depois a gente saber onde está a verdade, né. Estando domingo passado, na missa, na leitura da Igreja Católica, a primeira leitura eclesiástica, passa-se as coisas pela peneira. Só fica na peneira o que não presta, né? O bagulho, né? O bagaço. Isso vai para fora. O que é bom, aquilo que se depura, passa pela peneira, né? Então acho que a gente precisa passar sempre pela peneira. Mas a sua pergunta, e confirmando a nossa resposta, e o convite é esse. Por exemplo, o Conselho de Laicato da Prelazia está organizando durante esse ano, já em vista da campanha da fraternidade, 3 momentos de estudos sobre as políticas públicas, agora em março, dia 16, já vai ser conhecendo as políticas públicas municipais. Em junho, conhecendo as políticas públicas estaduais. Lá na frente, que no mês agora eu não me recordo, acho que é setembro, conhecendo as políticas públicas federais. Então, convido você para acompanhar, participar, vai estar sendo divulgado, né, pelas redes sociais, esses eventos que o Conselho Laicato, né, da nossa prelazia está organizando, para conhecermos melhor quais são as políticas e a gente poder atuar mais. E já me adianto também a vocês que a prelazia não tem ainda uma data certa, vai estar sendo divulgado mais adiante, mas assim que a gente tiver recebido as informações das prefeituras, quais conselhos existem e os membros desses conselhos, nós vamos estar convidando quem for católico, né, que atua nos conselhos municipais de todos os municípios que compõem a prelazia. Nós queremos fazer um encontro, né, de formação para a gente estar ajudando, né, essas pessoas a compreender a sua missão de conselheiro, a atuar adequadamente naquele conselho que faz parte e ser uma presença mesmo da igreja, do evangelho, né, ali nesses espaços importantes, inclusive para acontecer as políticas públicas.